Tem gente gastando fortunas comprando Mac Mini para rodar agentes de IA em casa. Eu rodo uma infraestrutura segura, rápida, gastando pouco. E olha, eu não estou falando de um chatbotzinho para responder pergunta. Estou falando de agentes com personalidade, memória, monitoramento automático, backup diário, protegidos por um firewall, isolados num servidor que fica ligado 24 horas e que eu acesso de qualquer lugar. E talvez a parte mais importante, eu montei tudo isso usando o Claude Code como meu operador de infraestrutura. Ele faz as perguntas, eu respondo. Ele configura, eu acompanho. O kit que eu vou demonstrar agora é o resultado de uma busca longa, entendendo os pontos críticos do OpenClaw, refinando e testando o processo. Eu uso isso em produção. Funciona. E hoje vou fazer do zero, na frente da câmera, para você ver que não tem truque. Vou te mostrar como montar a sua própria central de agentes de IA do zero, descolando de vez a dependência de ferramentas que limitam o que você pode fazer, com segurança de produção desde o primeiro minuto, gastando menos do que você gasta em café no mês. O primeiro passo é ter uma VPS, uma máquina virtual que fica rodando num data center acessível pela internet. Não precisa ser nada sofisticado. Um plano básico com 2 processadores, 4 GB de RAM, uns 40 GB de disco deve resolver. Isso vai custar entre 40 e 60 reais por mês, dependendo do provedor. Eu vou usar a Hostinger nessa demonstração. Seleciono a versão mais recente do Ubuntu, a localização mais próxima, e em alguns minutos a minha máquina está pronta para usar. Pronto, eu tenho um IP, tenho uma máquina rodando Linux na nuvem. Agora o que a maioria das pessoas faria é começar a instalar as coisas manualmente por SSH. Terminal, comandos, Google aberto numa aba procurando tutorial, mas nós vamos fazer diferente. Antes de abrir o kit, deixa eu mostrar o que você precisa ter em mãos. São 3 coisas. Primeiro, uma chave de API de um provedor de modelos de IA. Nessa demo, eu vou usar a OpenRouter, que é uma ponte que dá acesso a dezenas de modelos, tudo com uma chave só. Mas você pode usar o provedor que você preferir. Segunda, um agente de código que roda no terminal. Eu vou usar o Claude Code, que é o que eu uso no dia a dia. Mas existem outros, o Codex, o Gemini. O kit funciona com qualquer um que consiga ler arquivos e executar comandos. A terceira é um editor de texto. Eu uso o Cursor, que é um editor integrado com a IA, mas você pode usar o VS Code, ambos são de graça. Vou criar minha chave na OpenRouter agora, e é pay as you go, você só paga o que usa. E é isso. As outras coisas, o próprio kit vai me pedir na hora certa, e vai me ensinar como obter. Você já vai ver. Agora vem o kit em si. Eu recebi um zip, o OpenClaw Starter, eu descompacto numa pasta e olho o que tem dentro. Scripts, skills, templates, documentação, tudo organizado. Mas eu não preciso entender nada disso. Quem vai usar essa infraestrutura é o Claude Code, não eu. Eu abro o terminal na pasta do kit e digito Claude, com a flag que deixa ele livre para trabalhar. O Claude Code detecta o projeto, carrega as skills automaticamente e está pronto para me guiar. E essa é a tese que eu defendo. A IA não é um Google turbinado. A IA é um operador. Ela lê a documentação, entende a estrutura, executa o trabalho. Eu só preciso responder as perguntas e fornecer as informações. Digito /briefing e começa uma entrevista guiada. Presta atenção nessa parte. Esse é o coração do kit. O briefing vai me perguntar tudo o que precisa e quando eu não souber algo, ele me ensina como obter, em tempo real. O Claude começa escaneando quais módulos estão instalados. Ele lista os módulos do kit e a partir daí ele só pergunta o que é relevante para a minha instalação. Ele pergunta o IP da VPS, qual o provedor que eu estou usando, qual o usuário SSH. Eu respondo, ele valida a conexão na hora, testa o SSH e confirma que está tudo acessível. Se der erro, ele já ajuda a resolver antes da gente continuar. Segundo bloco, provedores de IA. Ele pergunta qual provedor que eu uso e qual modelo que eu quero como padrão. Eu peço para ele usar o OpenRouter e escolho o Grok. Ele me pede a chave de API, que eu já criei, colo e tudo certo. Terceiro bloco, provedores de IA. Ele pergunta qual provedor eu uso e qual modelo eu quero como padrão. Eu digo OpenRouter e escolho o Grok. Quarto bloco, agentes. É aqui que fica interessante. Ele me pergunta quantos agentes eu quero e para cada um pede um nome, uma missão e um modelo. Se eu não souber o que escolher, ele sugere um setup básico, mas nunca cria nada sem eu confirmar. Eu configuro 2 agentes. O primeiro é o main, que é o coordenador. A missão dele é coordenar a equipe, tirar demandas, responder perguntas gerais. O segundo é o monitor, é o vigia do servidor. Ele vai monitorar a saúde do servidor, vai fazer health check, alertar problemas.
E ele roda silencioso quando tudo está bem. Quinto bloco, canais de comunicação. O Claude pergunta qual é o canal de comunicação que eu desejo usar. Eu confirmo, Discord. Ele pergunta, já tem um bot criado no Discord? Eu respondo que não. E é aqui que fica bonito. Eu peço, me dá instruções detalhadas para criar o bot. E olha o que ele faz. Ele me dá o roteiro completo, com a URL que eu preciso acessar, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que clicar. Passo a passo, com os links diretos. Ele sabe exatamente o que o kit precisa e me guia só no que é necessário. Eu sigo as instruções dele em outra aba, crio o bot, copio o token, volto para ele e colo. Ele aceita e pergunta quais são os IDs dos canais que os agentes devem monitorar. Eu vou lá no meu servidor, crio os canais, um para o agente principal, outro para o monitor. Eu copio os IDs e colo de volta no briefing. Repara o que aconteceu nesse bloco inteiro? Configurar o bot no Discord é um processo chatinho, são vários cliques, permissões, intenções. Normalmente você vai para o Google, acha um tutorial desatualizado, erra uma config, volta, tenta de novo. Aqui o kit me disse exatamente o que fazer no momento certo, pedindo só o que precisa. E essa é a diferença entre um produto e um tutorial. O tutorial te dá informação, o produto te dá resultado. Último bloco, funcionalidades extras. Memória semântica? Sim, eu quero que os agentes lembrem as conversas. Cron Jobs? Sim, Health Check e backup diário. Ao final, o Claude apresenta um resumo completo de tudo o que coletou: infraestrutura, segurança, modelos, agentes, canais, funcionalidades. Eu confirmo e ele gera dois arquivos: o config.json com toda a configuração e o .env com as variáveis já preenchidas, com aquilo que eu informei durante o briefing. Agora o momento principal. Eu digito /setup e o Claude Code se conecta na VPS via SSH e começa a configurar tudo automaticamente. Eu vou narrar o que está acontecendo em cada fase. Fase 1, conectividade. Ele testa a conexão SSH, verifica que a máquina é Ubuntu, confere a memória e disco, tudo verde, pronto para seguir. Fase 2, hardening. Aqui ele blinda a VPS, configura o firewall para bloquear tudo que não for SSH, instala proteção contra brute force, desabilita login por senha e a partir daqui só entra quem tem a chave SSH. E a porta do gateway nunca fica exposta, acesso só via túnel SSH. Essa é a diferença entre fazer na mão e usar o kit. Na mão você esquece de fechar uma porta, esquece de desabilitar a senha, esquece do fail to ban. Aqui o hardening é padrão, não tem como esquecer. Fase 3, pacotes. Olha, instala o Node, Docker, as ferramentas do sistema, tudo versionável, tudo previsível. Fase 4, o OpenClaw em si. Instala o gateway, configura como serviço do sistema. Isso significa que se a VPS reiniciar, o gateway volta sozinho. Fase 5, QMD, a memória semântica. É um mecanismo de busca que roda na VPS. Os agentes vão usar isso para lembrar de conversas passadas. Busca por significado, não só por palavras. Sem custo externo. Roda dentro da máquina. Fase 8. A criação dos agentes. O Claude está criando os workspaces e gerando os arquivos de personalidade. O soul.md de cada agente. Cada agente tem sua missão, seu tom de voz, suas regras. É como uma ficha de personagem, mas para um operador de IA. Fase 9. Canais. Ele configura o Discord no gateway, conecta o bot, define qual agente responde em qual canal. O agente main no canal principal, o monitor no canal de monitoramento. Tudo configurado como cron jobs que os agentes executam sozinhos. Esse é um ponto que a maioria das pessoas ignora quando configura o OpenClaw. Manutenção. Quem monitora? Quem faz backup? Quem avisa quando algo quebrar? Aqui, o agente monitor cuida disso, sem intervenção humana. Fase 12, finalização. Ele gera um manual personalizado com todos os comandos específicos da sua VPS. E o Smoke Test, a validação automática de tudo. O gateway respondendo, QMD ativo, Discord conectado, agentes configurados, cron registrado, tudo verde. Do zero a isso em aproximadamente 20 minutos. E o Claude fez todo o trabalho pesado. Chegou o momento da verdade. Eu vou ao Discord no canal que configurei para o agente e mando uma mensagem. E aí, Jarvis, quem é você e o que você pode fazer? Veja que ele responde com a personalidade que eu configurei. Ele sabe qual a missão dele, sabe que tem um colega chamado monitor, sabe como se comunicar. Agora testa o monitor. Monitor, qual o status dos serviços? Olha isso, ele verificou a saúde do servidor,
reportou o status do serviço, memória, disco, tudo limpo. Esse agente vai fazer isso sozinho a cada 30 minutos. E só me incomodar se tiver algo errado. E repare uma coisa, tudo isso acontece dentro do Discord. Eu não abri outro software, não entrei numa dashboard separada, não precisei de um app novo. Os agentes vivem onde eu já estou. Você não precisa de mais um software. Você precisa de agentes que vivam nos canais onde você já opera. Você acabou de ver uma VPS vazia se transformar numa central de agentes de IA, com firewall, memória semântica, monitoramento automático, backup diário. 2 agentes com personalidade, missão e canais de comunicação configurados. Tudo isso com um kit que cabe num zip, guiado por uma IA que faz as perguntas certas. Sem código, sem tutorial. Isso não é um protótipo. Eu rodo isso em produção. Meus agentes trabalham para mim todo dia. Eles pesquisam, monitoram, criam conteúdo, organizam tarefas e o custo total da infraestrutura é menor que um almoço executivo. A maioria das pessoas ainda usa IA para reescrever um e-mail ou resumir um texto. Enquanto isso, quem entendeu que a IA é infraestrutura operacional está construindo uma vantagem que vai ser muito difícil de alcançar. Se você quer montar a sua própria infraestrutura de agente, o link está aqui embaixo. Se você quer montar a sua própria infraestrutura de agentes, o link do kit está aqui embaixo. O guia de instalação vai junto. É o mesmo que você viu nesse vídeo. E se quiser entender como eu uso isso no dia a dia para rodar operações inteiras sem contratar, se inscreve no canal. Esse é o tipo de conteúdo que eu vou trazer aqui. E comenta aqui embaixo o que você montaria com seus próprios agentes. Estou curioso para saber.